Você sabia que existiu um homem que viveu e morreu dentro de uma máscara de ferro, sem que ninguém jamais soubesse quem ele era? Nos registros frios da Bastilha, seu nome foi apagado, sua voz esquecida e seu rosto condenado ao anonimato eterno. Mas dizem que nas noites em que o vento sopra sobre as torres antigas, ainda se escuta o som do ferro roçando nas grades, como se o prisioneiro ainda tentasse contar sua história. O ano era 1669, e a França vivia sob o brilho dourado e podre do reinado de Luís XIV, o Rei Sol. A corte banqueteava-se em Versailles, onde a música, o perfume e a vaidade escondiam o cheiro da morte e o peso das injustiças. Enquanto os nobres dançavam, um homem era arrastado, algemado, para uma cela escura, sem janelas, sem espelhos, sem nome. Seu corpo estava coberto por um manto grosso e o som do ferro o acompanhava. Uma máscara moldada para jamais ser removida. Os ferros eram tão apertados que deixavam marcas profundas em sua pele. Dizem que nem os carcereiros sabiam quem ele era. Apenas recebiam ordens diretas do rei. Quem ousar olhar seu rosto será enforcado. Durante dias, o prisioneiro ficou imóvel. Não pedia água, não implorava. Apenas respirava, como se cada sopro fosse uma prece silenciosa. A cela cheirava a ferrugem e medo. O som dos ratos era sua única companhia. E ainda assim, havia algo nos olhos dele, um brilho contido, como quem carrega o fardo de uma verdade proibida. No meio da história, quero te fazer um pedido. Se essas histórias medievais te prendem tanto quanto as correntes do passado, inscreva-se no canal agora mesmo e comente o que você acha que havia por trás dessa máscara, porque talvez o segredo esteja mais perto do que imaginamos. Nos dias seguintes, o guarda-chefe, Monsieur Bontemps, começou a desconfiar. O homem não era um criminoso comum. Falava com elegância, gesticulava com calma, e em certas madrugadas murmurava frases em latim, a língua dos reis e padres. Fui traído pela luz do sol, dizia com voz rouca. Certa noite, tomado pela curiosidade, Bontemps tentou levantar o véu do ferro, mas assim que sua mão tocou o fecho da máscara, um frio profundo percorreu a cela. O prisioneiro ergueu o olhar lentamente, e mesmo através das fendas o guarda sentiu algo inexplicável. Era como se aquele olhar o atravessasse. De medo, Bontemps recuou. No dia seguinte encontrou uma mensagem entalhada na parede, escrita com sangue. O rosto é a verdade é o crime. Os anos passaram, reis envelheceram, guerras começaram e terminaram, e o homem da máscara de ferro continuava vivo, como se o tempo o tivesse esquecido. Nenhum guarda ousava chamá-lo de senhor. Ele era apenas o prisioneiro sem rosto, condenado a existir sem ser lembrado. Mas na noite de 19 de novembro de 1703, algo mudou. Um raio caiu sobre a torre leste da Bastilha. As paredes estremeceram, e pela primeira vez em décadas o prisioneiro começou a rir. O som ecoou pelos corredores de pedra, grave, metálico, quase inumano. O ferro quebra. O ferro quebra. Até o rei se curva diante da morte. Na manhã seguinte, os guardas o encontraram caído. Sua máscara estava rachada, e sob ela, ninguém teve coragem de olhar. O capitão ordenou que o corpo fosse queimado e as cinzas lançadas ao rio Sena. Mas antes de desaparecerem, os homens juraram ver algo impossível, duas faces dentro do ferro, como se houvesse dois rostos sobrepostos, o de um homem e o de seu reflexo, presos pela mesma maldição. O registro oficial dizia apenas: o prisioneiro morreu sem nome, máscara não removida, ordem cumprida. Mas a lenda cresceu. Alguns acreditavam que o homem era o irmão gêmeo do rei, trancado para que jamais ameaçasse o trono. Outros diziam que era um alquimista, que descobriu o segredo da imortalidade e foi aprisionado para que ninguém o ouvisse. E há quem jure que à meia-noite, o ferro enferrujado de sua máscara ainda ecoa pelos muros da Bastilha, como um suspiro preso no tempo. E se você chegou até aqui, quero te perguntar algo. Quem você acha que realmente estava por trás da máscara de ferro? Deixe sua teoria nos comentários. Talvez o segredo esteja nas respostas que damos ao passado.
E não esqueça, inscreva-se para mais histórias sombrias da Idade Média e do Barroco, porque existem lendas que ainda respiram, por entre as grades do tempo.